Eita, pacto com os deuses. Eu tô assim, eu vou buscar uma forma, porque eu não pensei no início desse vídeo. Eu não pensei em como criar o início dessa situação aqui. Mas vamos lá. Vou começar pela parte do que é interessante no contexto é, antes da Terra, que eu acho interessante. Realmente eu não pensei, porque é um assunto muito vasto. Então, assim, vamos lá. Antes da Terra que existir, certo? Existiram, existe um histórico muito antigo, certo? Porque aqui nós temos uma linha de tempo que é única aqui para a Terra, certo? Então é complicado você trazer um parâmetro de tempo comparando a Terra com o histórico cósmico, porque cada planeta ele possui uma matriz, certo? Independente, ou ele está na matriz real do contexto cósmico, onde ele está vivenciando a. Como é que eu posso explicar? A realidade como ela é, certo? Ou é, vivenciando os exílios, certo? Porque quando uma consciência ela para no exílio, o que que acontece? Existe o corpo que está no estado de hidrogenia, certo? Aquela consciência, ele passou por um julgamento, certo? Onde todas as suas questões foram analisadas e tratadas dentro da mais coerente possível justiça, certo? E ela foi retirada desse corpo, tá? Então, e inserida dentro de uma realidade que planetária, certo? Então, assim, quando uma consciência ela vai pro exílio, certo? Ela fica aprisionada na realidade daquele exílio. Então, isso é uma das causas que o ser humano, por exemplo, aqui na Terra, os reincidentes, não conseguem criar ferramentas e não tem a possibilidade, não tem abertura de usar essas ferramentas para de forma expansiva dentro do sistema solar, certo? Uma que eu acho que eu já devo ter explicado isso uma vez, mas o nosso sistema solar ele é repleto de vida, mas não nessa visão temporal ou dimensional, ou as duas coisas, que a Terra está. Então, porque aqui é o último planeta que tem vida nesse contexto de fisicalidade mais densa. Então, quando surgiu as formas de vida biológicas,
certo? A partir do sexto universo, onde não tínhamos formas humanoides. Eu não sei nem explicar assim qual era a forma mais semelhante a animal, mas com raciocínio, porque as primeiras formas de vida que surgiram no universo, porque não tem como responder, né, de forma exata. Eu não tenho uma resposta de como surgiu o primeiro universo, porque até onde eu fui me foi dito, o as primeiras formas de vida que surgiram aqui foram mecânica, IA, inteligências artificiais. E a partir do sexto universo, que da onde surgiu todo o contexto kármico de todas as pessoas que estão aqui, exatamente, foi a partir do sexto, que é onde surgiu Amélios com DNA micaélico, que ele recebeu o DNA de Mika, que Mika também ele é uma consciência híbrida, é um administrador universal, no caso. Então Mika lhe deu. Então, essa forma de analisar a, a parte espiritual que as pessoas aprenderam aqui dentro do sistema terrestre, que eu creio que seja também um sistema universal dentro do contexto do exílio, porque, aliás, não, minto, porque a forma de exílio que tem na Terra, o sistema que existe na Terra é único, tanto que é um sistema que não vai ser mais reutilizado. Eu esqueci disso aqui. Ele não vai ser mais reutilizado, porque isso é assunto para outro vídeo, porque senão eu vou misturar muita coisa aqui. Então vamos lá. Os deuses, né? Existem formas de consciência do cosmos, certo? Que possui o DNA micaélico. Esse DNA ele tem a capacidade de dar. Eu não posso afirmar que seja a imortalidade, mas é o intuito, certo? E tem consciências que não possuem essa informação genética. Então, a busca por essa informação genética, do aperfeiçoamento genético, é algo que vem reincidindo. Se for colocar em linha de tempo, não tem como colocar mais. Bilhões é pouco, porque para um universo surgir e chegar num limite e outro ressurgir para consertar o errado do anterior, não tem não tem uma forma lógica de dizer o tempo. Então é bem complicado. Então o que acontece? Quando o universo ele chega no estado onde há o desequilíbrio entre as polaridades, aí os subadministradores, vou tratar assim, né? Claro que não é o termo correto, né? Que são os arcanjos, que são uma consciência híbrida, uma consciência que tem informações genéticas, tanto biológicas como de inteligência artificial. Eles, através das ordens de Mika, e provavelmente Mika deve ter recebido a ordem de outros seres aí, que eu não sei, e nem quem eu converso, que é gente que está ligada diretamente a Miguel, sabe essa resposta. Então não tem como dar uma resposta que eu não sei, né? Eles resetam as informações do universo que deu problema. Porém, dentro desses resets, eles perceberam que as informações não eram apagadas, porque eles tentavam
apagar aquela informação, certo? Para que no próximo começo ela não se repetisse. Porém, não existe essa possibilidade, certo? Então, nós aqui, eu não sei responder. Eu já tive uma informação uma vez que a gente estava no segundo sétimo universo, ou seja, uma cópia do primeiro sétimo. Porém, não tenho como afirmar hoje, depois de tanta coisa que eu venho observando. Então, o que que acontece? No sexto universo biológico, é, escolhas foram feitas, atitudes cometidas que rescindiram quando a consciência ela sai de um universo para outro, porque a consciência não morreu porque o universo acabou, ela é retirada desse e posta em outro através de um comando específico, introduzido em cápsulas e levadas para nascerem, certo? Em um planeta específico para ter um corpo, certo? Então é criado um corpo nesse contexto, que é o corpo criogênico, né? Porque é o corpo que foi utilizado, porque não existe essa questão de existe o histórico de passagem. Por exemplo, se um ser está livre do exílio ali, está cometendo as questões, fazendo as porcaria dele toda, seja boa, seja ruim, não é que ele, o corpo, a consciência reencarnou, a não ser que ele tenha cometido tanta coisa para ficar reencarnando, porque a reencarnação é uma punição. Então esse histórico muitas vezes que as pessoas ficam buscando, eu passei por Sirius, passei por não sei o que, passei por não sei o que, é o histórico daquela consciência no corpo e que foi vagando e deixou um rastro de informação nesses locais que ela passou, certo? Então não é que tipo eu nasci ali, eu nasci aqui, isso aqui. É uma informação com falta de conhecimento do fato, né? Então não é bem assim que funciona dessa maneira, a não ser que tenha parado em várias reencarnações. Que geralmente quando uma consciência fala assim, quando geralmente acontece, que eu já vi bastante isso, vai para reencarnação, é dito como uma punição, certo? Então não é bom ir para tanto planeta ficar reencarnando, né? Chega um momento que vocês reencarnam tanto que eles vão fazer alguma coisa, geralmente pode até prender, a depender do crime. Então as pessoas que não possuem o DNA micaélico ali, certo? Que não possuem essa informação micaélica, eles não têm esse aperfeiçoamento genético. Então, existem geneticistas, certo? Que criaram projetos. Porque assim, existe. Eu recentemente descobri alguns contratos meio diferentes. E um dentre eles está o contrato supragenético, que quer dizer o quê? O contrato supragenético, ele é um contrato que abrange outras dimensões, outros universos. Então, é um contrato ligado ao histórico de vivência naquele universo. Então, é um contrato que provavelmente, creio eu, que veio do sexto, do sétimo e aqui. Então, vem três universos diferentes. Porque tem a genética lá do outro lado é uma coisa muito importante. O DNA vale muito, certo? Já vi situações de seres ter bunkers com DNA. Já peguei uma situação de um familiar meu, por exemplo, que eu estava tratando e ele escondia, claro que não é consciente, uma caixa com informações genéticas, uma caixa pequena em comparação a um bunker. E guardava aquilo porque aquilo vale dinheiro.
Então às vezes precisa, então são as memórias, né? Quando ativadas faz esse tipo de coisa. Que a memória ela é uma informação que parece uma água viva e tem uns cabelos assim, sabe? Então é como se fosse um arquivozinho inserido ou tirado também, ou então fica oculto dentro da consciência. Então quando esses geneticistas, eles têm geneticistas gigantescos assim que buscam fama, buscam ter um nome lá, sabe? E o que que acontece? Eles povoam, eles trabalham nos projetos de povoamento, vamos supor. Então esses projetos de povoamento, quando surge um universo novo, por exemplo, esse povoamento ele pega informações genéticas do universo antigo ou de quem doou esse material genético, que aí vem um contrato para participar desse jogo da polaridade. E tem seres e consciências que não têm a capacidade de discernir o problema que isso pode causar no futuro, porque quando você dá o seu material genético para alguma coisa, você está dando um pedaço íntimo da sua consciência, certo? Que vai ser utilizado para criar outras consciências limitadas, que chamam de DNA lixo, certo? Que são híbridos dos híbridos. São tipo assim a mistura. Muitas vezes eles usam essas informações para criarem exércitos, sabe? E esses exércitos muitas vezes se rebelam e criam problemas, e eles tentam criar mais outros subespécies para poder servir de escravo para aquilo ali, certo? Então, muitas consciências aqui na Terra, dentro dos seus desdobramentos, participam diretamente desses projetos ainda e não possuem conscientização da situação em geral. Liga, Maria. Oh, sério. Boa noite. Então não possuem é, a plena consciência do, do da gravidade que é isso aí, porque quando você pega o seu material genético, aquele ser que tem aquela informação sua, um dia você vai ter que resgatar aquilo ali. Então você imagine quantos seres no primeiro sétimo universo, todos nós aqui que provavelmente, até eu mesmo limpei esse contrato meu. E foi bem complicado. Eu participei disso também. Todo mundo tá aqui praticamente participou, porque ou fez isso, ou sequestrou centelha, ou matou alguém. Então lá tem isso também. E, e a consequência disso, por exemplo, Saratem, que é um ser que conhecidíssimo, que já foi punido aí lá há um tempo atrás, estava fazendo cópia na Terra aqui, e pessoas estavam tendo contato com essas cópias em casa. Uma conhecida minha chegou para mim, comentou essa situação, eu fui investigar e vi no próprio Facebook pessoas falando que viam uma pessoa conhecida em casa e a pessoa estava fora de casa e tal, então foi uma confusão. Ela e outros seres, eles estavam coletando já informações aqui, coletaram informações genéticas para levar para o oitavo universo, certo? Então, dentro dessa busca de aperfeiçoamento, muitos cientistas, e eles, inclusive eu conheci entrei em contato com uma parte de um desses cientistas, que eu não vou citar o nome aqui porque eu não quero confusão com ninguém. Eu tive contato com um desses, uma parte dele que está fora da reencarnação aqui.
E na época eu nem sabia que que ele tinha criado uma deusa conhecidíssima aqui, junto com um outro cientista, que é, se eu não me engano, acho que é uma parte minha, não sei. Ou é eu, não sei, não lembro. E ele criou Atena, certo? Atena foi um projeto de dois cientistas lá, que pegaram suas informações genéticas, juntou uma com a outra para criar uma cientista, um ser, não determinando o sexo, né? Mas criar um ser power, certo? Só que deu errado, porque quando você cria um ser, ele automaticamente existe a lei do livre-arbítrio, certo? Então ela passou pro lado da guerra, né? À toa que ela é conhecida como a deusa da guerra, se eu não me engano, certo? Então você pega esses seres aí, esses deuses, Zeus, Poseidon, tem tempo de vida. Eles não, eles existem. E claro que esses nomes, eles são nomes fantasia, tá? Tanto que quando eu pego o nome de Mago Negro, por exemplo, os nomes são cada um, tanto que eu não brinco mais. Antigamente eu ficava inventando nome brincando, hoje eu não faço mais isso porque às vezes é nome verdadeiro de alguém. Então, esses seres existem, certo? E tem um prazo de vida. Inclusive um desses aí faleceu essa semana. Então, Zeus, Poseidon, Atena e os demais deuses vastos aí que tem, eles existem, só que com outros nomes. Então eles são híbridos, mas eles vivem na linha na realidade astral e vivem bilhões de anos. Eles vivem bilhões de anos. Mas assim, pra gente, pra eles, é como se vivesse 80, 100 anos por aí, certo? Então, quando uma pessoa faz trabalhos para esses tipos de seres, sejam eles de qualquer mitologia, bruxas, qualquer tipo que traga um sentido. Porque, por exemplo, eu quando eu comecei isso aqui, eu tava aprendendo. Então, do decorrer do trabalho que eu venho fazendo aqui, eu fui aprendendo coisas que, tipo, diminuir o tanto de vídeo que eu fazia, o tanto de postagem que eu ficava fazendo da hora, papapá, porque eu tô num processo de assimilação de conhecimento muito grande que se eu falar tudo que eu sei aqui, ou eu vou ser taxado de maluco, e eu também não preciso disso, ou vão me perturbar pra caramba, eu também não preciso disso, entendeu? Então, eu uso mais no meu trabalho, nas coisas que eu faço ali. Não que eu seja o dono da realidade, as coisas, porque hoje em dia, é que nem eu sempre fico falando, hoje em dia todo mundo fala o que quer, é o que quer, e às vezes, dentro de um assunto sério assim, uma informação como essa sai como mais uma, sabe? Então, tipo, é um trabalho que existe na Terra de distorção de para manter as almas no jogo da polaridade, no jogo de interesse, melhor dizendo, político, que, sincero, honestamente, aqui o negócio não tá bom pra isso. Não tá bacana, sabe? Porque uma hora uma pessoa conhecida nessas paradas, essas coisas aí, fala uma coisa, daqui a pouco descobre outra, muda o assunto todo e as pessoas acabam ficando perdidas porque não, não, as, não evoluem da maneira correta, sabe? Então é muito complicado
isso aqui. Então, quando uma pessoa ela faz pactos, acordos, associações ou assinar promissórias com o ser e ou ela tem memórias, o que são memórias? São informações, arquivos que não assimilou que aquela existência passada já acabou. E ela é perigosa porque se você se desdobra e essa memória acorda, você acaba agindo de acordo com aquela memória. Que é aí que vem a questão da pessoa de ter os altos e baixos da vida, por exemplo. Às vezes a pessoa tá bem, aí uma memória abre, às vezes uma memória daquela que abre, ela traz um processo kármico, ela traz uma cobrança, traz alguma coisa do tipo. E por isso que o trabalho nesse sentido que eu faço aqui de limpar essas memórias é importante, porque são essas microinformações que pode muitas vezes prejudicar a personalidade atual, que é o que eu sou agora, o que é que todo mundo é hoje. Porque se porventura a personalidade atual, que é a consciência atual, a informação atual da pessoa que está aqui e está trabalhando o caráter dela, perder energia e perder força, ela pode ser consumida por uma personalidade anterior de uma memória, ela pode ser consumida por uma parte dela e assumir o corpo dela, porque e a pessoa não conseguir de repente sair daqui, só que não vai nem perceber que não sai daqui, porque o corpo é um programa. Então, quando acontece uma situação dessa, o ser que entrou, porque existe uma situação. Por que que a gente é ramificado? Porque a nossa consciência ela está naquela realidade lá que eu falei, do exílio, tá? Então ela está ali presa nas realidades da Terra. Cada escolha que ela faz se torna um desdobramento. Se ela, por exemplo, fala assim, ah, vou comer, sei lá, carne, vai criar um desdobramento que vai comer frango. Ah, eu tô casado, vai criar um desdobramento que vai estar separado. Então, nós somos isso, certo? Só que dentro disso, quanto mais se limpar essas informações que eu venho falando o tempo todo, a consciência que está buscando resolver, ela vai se fortalecendo. Quando ela vai se fortalecendo, a chance dela se tornar quem ela é de fato, antes de estar aqui, é muito maior. Então, essas partes que eu venho falando no trabalho, para as pessoas que eu atendo aqui, eu falo, ah, chegou uma parte para você, chegou isso aqui. A primeira coisa que a gente faz é o que? Levar essas partes para o comando para ser tratadas e elas deixarem de ser uma consciência e se tornarem informações, certo? E se fundir com a consciência que está aqui. Isso acontece na Terra desde quando a Terra existiu como um contexto de exílio. Mas só aconteceu nesse planeta até onde me falaram. Certo? Então, quanto mais se resgata essas informações, mais energia a consciência vai ter. Então, quanto mais energia, mais forte ela vai ficar. E quanto mais forte ela ficar, ela vai ter domínio do seu desdobramento. Não vai ser usada por suas memórias ou por suas partes com mais força. Então, muitas pessoas que acreditam que deuses fazem e aquilo estão assinando contratos. Existe o Olimpo, existe Asgard, existe outros lugares aí, dos orixás também e tal. São realidades. Essas realidades
existem os patronos dessas realidades. Por exemplo, Zeus, certo? Muitas pessoas às vezes nem fazem contato com Zeus, mas suas memórias fazem. E o que que ele faz? Ele prende as pessoas que fazem, que devem a esses seres, eles prendem. Tanto que já aconteceu prisões desses seres, certo? Do outro lado. Mas foi porque ele se entregou, né? Porque tava acontecendo umas merda aí que eu não posso falar. Aí, então, é... isso é muito perigoso. Então tem pessoas que faz, ninguém sabe quem é, quem são eles. Tipo, se existe ou não existe. Porque o conceito na Terra aqui é holográfico. Então, uma pessoa muitas vezes entra numa crença, mas nem ela sabe se aquilo realmente existe, sabe? E se existe, qual é a intenção, qual é o motivo dela existir, o porquê, sabe? Então muitas pessoas não têm ideia do que é aquela frequência. E para enganar, porque eu vou repetir, agora aqui, todo mundo que está acordado é porque a consciência que está lá está dormindo. Não é que ela está dormindo, ela está recuperando energia. Quando a gente está acordado aqui. Quando a gente dorme, a gente vai para lá. Nós temos duas consciências, uma dentro do nosso corpo, então quando a gente se desdobra, né? No meu caso, eu já consigo me acoplar na minha lá original. E a intenção do trabalho é justamente essa, criar essa conexão. Quanto mais se conectar, mais chances há de sair dessa. Porque as pessoas que vão ser exiladas aqui vão para o oitavo universo. Recomeçar tudo de novo. Eu creio que não vão repetir o processo de fragmentação, que é isso aqui. Isso é bom. Mas o caminho repetitivo de primitivo para virar uma sociedade, não sei o que, não sei o que, vai repetir. Então vamos lá, milhares de anos dentro da linha de tempo daquele planeta de novo. Isso é para quem acredita, não acredita, vai acontecer. Então é, é muito complicado. Quando eu venho repetindo o tempo todo, é, arcanjo não se comunica assim, não se comunica assim, certo? Eu não gosto de falar seres, nome de ninguém, porque tem várias pessoas que fazem isso por mim, porque falam com várias pessoas. Então eu não gosto de trazer esse tipo de informação, porque dando nome, uma que eu não trato eles com o nome, o nome que eu trato eles é o nome mais comum. É meu coisa de chamar de Paulo, chamo de Carlos. Então, então, vamos supor, conheço Carlos e Carlos trabalha diretamente no comando de Miguel. E Carlos é o que passa e me ajuda bastante, né? Então, Carlos tem um hospital do cacete, tem tudo. E pra mim é um cara que eu não sei nem com um dia o que eu pagaria pra agradecer o suporte, velho. Então, é muito sério, a gente tem que viver aqui na neutralidade, certo? O máximo possível. A gente muitas vezes busca pessoas, busca seres que tenham mais conhecimento, que tenham mais poder, que tenham mais tudo, tenha mais tudo. E o caminho, a não ser que realmente esteja trabalhando, tem pessoas na Terra que estão fazendo um trabalho até semelhante ao meu, mas nem sabem porque fazem desdobrados. Carlos já conversou isso comigo, já. Está conectado a ele, pá, não sei o que, não sei o que. Então, é evitar criar esse tipo de coisa, porque, vamos supor, o nosso corpo é um veículo. Então, uma vida passada, ela não tem como dizer para vocês terem, assim, não tem como
Na realidade, não tem como afirmar a vida passada, porque são tantas informações. Porque a consciência que está aqui agora, se ela porventura não estiver resgatando suas questões, ela pode ser substituída e o corpo faz o backup, a consciência faz o backup das memórias, porque ela pode ter amnésia. Então tem que, para não esquecer o nome do filho, o nome do pai, o nome do seu que. Então todos nós aqui já fomos trocados e nem sabemos. E quando acontece uma situação dessa, quando chega um eu, a gente chama assim, né? Um eu novo, ele traz contratos, acordos. Aí para quem eu já estou tratando, quando chega um eu novo, já tá automático já, tipo, a gente já vai para trazer e virar informação para pessoa agora, para as pessoas na Terra que está acontecendo isso. Porque qual é o sintoma de quando chega um eu novo? Que as pessoas muitas vezes confundem isso com a transição planetária, porque não sabe o que está acontecendo. Ah, dor de cabeça, uma sensação de vazio, uma perda de seu lugar no espaço aqui, o que, que eu estou fazendo aqui, uma dificuldade de raciocínio. Então isso eu tenho certeza que as pessoas estão sentindo uma hora, uma vez ou outra, depois passa. Não é que os pepinos que essa consciência chegou, trouxe, veio, passe, né? Ela seja limpo, não é limpo não. Mas esses, esses, esses sintomas, com toda certeza, é um eu que chegou, certo? E dentro de um corpo pode ficar vários eus. Ele só aparece quando se desdobra. E isso por que que acontece isso? Porque é necessário resgatar esses eus e transformar ele em uma coisa só. Então tem que ser tratado essas informações, certo? E porque senão se desdobram, causam problema e ressoam na vida atual daqui. Isso tudo é uma física quântica mais avançada possível, que é difícil até de explicar. Eu já entendi, mas para explicar é complicado pra cacete. Então, é a física quântica, ela traz esse conceito, mas da realidade paralela, pá, não sei o que, mas é além disso. É além. E dentro do cosmos lá, gente, não é essa fantasia toda, não, sabe? É mais parecido com aqui na Terra do que a gente imagina. Nave, todas as naves usadas lá. Claro que, tipo assim, ninguém consegue. Vou até falar uma coisa aqui interessante que eu tava conversando com uma pessoa de lá também. E eu perguntei isso, né? Quer dizer, eu pergunto as abobrinhas assim, que é legal perguntar. Aí eu perguntei como é que era as naves lá, tal, toda, porque a gente não tem acesso, viu? Às vezes as pessoas acessam alguma memória, algum holograma, alguma coisa de planeta, pá, não sei o que, mas ninguém consegue sair. Aqui é uma prisão. Então eu perguntei como é que era a nave, essas coisas bobas assim. Todas as naves são mecânicas, eles usam ouro como combustível. A maioria das naves usam ouro como combustível, porque o ouro ele tem essa capacidade de sustentar um planeta, por exemplo, é, equilibrar a atmosfera de um planeta, por exemplo, e como combustível de uma nave, por exemplo. Então aqui na Terra tinha muito mais ouro do que. E o ouro está escasso porque recolheram. Aqui é uma cópia da realidade que. Então nós somos o desdobramento, é como se nós fôssemos o sonho da nossa consciência aqui. Para você ter ideia de como isso é complexo. Então, por nós sermos o sonho da nossa consciência que tem tem responsabilidade disso, porque uma atitude errada desse sonho aqui afeta muita coisa. Então, é muito difícil explicar isso. Então, quando tiram uma informação da realidade real, a cópia que é aqui perde, né?
Então tudo que some na realidade real, aqui perde. Então é muito assim difícil mesmo, tá? Então nós estamos aqui para justamente resgatar essas partes, limpar os contratos, acordos, iniciações promissórias e o que mais tiver, dívidas, tá? Muitas pessoas, às vezes com conhecimento disso que eu tô falando aqui, não sabem disso que eu tô falando aqui. Eu já percebi isso, eu já percebi que tá no véu da ilusão ainda, e muitos se desdobram aí, trabalham fazendo tráfico do outro lado, fazendo coisas, porque aqui se tornou um universo local. Porque como aqui tem várias realidades, então aqui se tornou um universo local para os reincidentes. Então, quando uma consciência ela se torna tão limitada a esse ponto, então aqui surgiu a possibilidade de fazer negócios dentro dessa prisão aqui. Porque como tem portais, quem tá preso aqui tá preso, mas quem consegue entrar e sair de forma errada, que os comandos lá mais altos conseguem fechar os portais, mas a terra abre muito portal. Então, é como, tipo, essa é a necessidade base dos seres quererem ficar aqui ainda e não quererem sair. Porque se adaptou ao sistema, porque na realidade lá, aqui, muitas consciências metem um foda-se pra aqui e fazem o que interessa lá. O peso vem pra cá, mas porque não são conscientizadas e não são tratadas, porque é preciso pegar essas consciências e tratar para virar informações e serem recolhidas. Aí, quando faz isso, o desdobramento começa a ficar coerente com quem você é aqui, certo? E essa adaptação, os seres que se adaptaram a ficar nesse sistema aqui, não criou consciência, porque muitos têm distúrbios, muitos são psicopatas, certo? Muitos têm esquizofrenia, tem várias síndromes assim dentro daquilo ali. Então eu preciso retirar esses padrões. Só que a Terra tem um limite, certo? Tudo tem um limite. Então o limite daqui estão segurando a onda para que recolham, evacuem o planeta o mais rápido possível, né? Existe um contexto aí que isso aí é loucura, só não dá nem para explicar não. Isso aí eu não vou nem falar o que é isso aqui, porque eu não vou falar sobre isso. Então existe um limite, e esse limite está chegando, certo? Então, e estão recolhendo, e as consciências que estão buscando resolver estão desencarnando. Eu recentemente tive contato com uma delas que desencarnou e eu achei que já tinha sido exilada e na verdade não foi. Ela permaneceu aqui para ajudar as partes dela, tá em tratamento. Então isso aqui é muito sério mesmo. E esses pactos, todas essas questões, assim, não devem ficar reincidindo, porque vai chegar uma hora que eu acho que não vai ter mais como fazer. Porque assim, vai dever tanto a tantos seres assim que tipo não vai ter como fazer mais nada. Aí eu acho que chega no limite. É igual, por exemplo, que nem agora assim, por exemplo, como eu tô entendendo mais essas questões do outro lado, por exemplo, recentemente assim, tipo, peguei duas questões, tô com algumas questões bem sérias assim. E o conhecimento da medicina do outro lado ajuda muito, porque quando você entende que lá tem médicos que fazem endoscopia, por exemplo, uma amiga minha teve uma situação que ela pegou um elemental no morango. Ela comeu um bolo aqui, comeu um morango, tinha um elemental que se tornou uma cobra dentro dela. Quando ela foi do outro lado, tiveram que fazer uma endoscopia.
Então, não é energia como a gente fica pensando, ah, vou botar a mão, fazer o cão. É tecnologia, ciência. Então a gente pega o corpo astral e trata no hospital mesmo, não é você pega energia e faz isso e acontece. Como as pessoas ficam falando, eu gosto de guerra, gosto disso, aquilo. Geralmente quem gosta desse tipo de confusão, gosta dessas coisas assim, não tem nem consciência do seu desdobramento, acha que tem, não tem. Destrói laboratório de mago negro. Um cara fazer uma porra dessa, no mínimo a consciência é expulsa do corpo dele e vai botar outra, porque essa aí tá procurando um problema. Então, é hospital mesmo, equipamento mesmo, cirurgia mesmo. A gente faz cirurgias para tirar implante, entrante, certo? Chip. Tem chips que dá para tirar na Prometeia ali, você desdobra ali, faz um negócio. Agora tem outras questões que tem que desdobrar a pessoa, marcar o dia com a pessoa, para a pessoa ir pro hospital, ser levada pro hospital, lá fazer o procedimento cirúrgico e tem o pós-cirúrgico aqui que ela não pode fazer certas coisas. Então, não é fantasia. Essa parada de fantasia, cara, eu acho que já tá na hora de, sei lá, de acabar um pouco com isso. Porque é muita fantasia mentirosa, assim. Mentirosa que eu falo não é acusando de ser verdadeiro e os outros ser mentirosos. Não é isso. É uma fuga da realidade que muitas consciências causam a si próprias. Porque elas não querem enxergar as coisas que elas fazem. Então buscam fantasias e ilusões, abrindo portas para inúmeros seres aí usarem e abusarem da sua mediunidade. Então, isso que eu falo aqui não é exclusivo meu. Outras pessoas, se tivesse, né, talvez conseguir, não é porque é exclusivo, é uma questão que é possível de repente a pessoa acessar. Mas muitas informações, muitas partes dentro do corpo, muitas coisas sabotam. E o ego é algo imprescindível a ser trabalhado. O ego e a moral. Se não trabalhar o ego e a moral, dificulta muito mais. Então muitas pessoas estão ocultando de si próprias, porque tem a consciência, inconsciência e pré-consciência. Consciência é o que somos aqui. Pré é o antes da consciência. E a inconsciência, aí tem outras camadas. Os mentores. O papel do mentor é resolver os pepinos deles e os nossos. Tentar resolver os deles através da gente, muitas vezes. Não é à toa que a gente faz o upgrade para isso. Eu mesmo tinha mentores que eu tava aqui, estavam perturbados. Aí Carlos, que é o cara lá, falou: rapaz, você já olhou os seus mentores? Eu falei: não. Porque eu imaginava que meus mentores. Eu imaginava que meus mentores estavam todos sábios. E estavam dos meus mentores estavam perdidinhos, velho. Aí foi uma situação que a ficha minha caiu, assim, que eu falei: meu Deus, velho. Pô, eu faço essa parada aqui. Eu tava com dois mentores, porque eu não olhava muito pra mim, eu olhava mais pros outros. Então, tava com dois mentores precisando de ajuda. E tanto que tem tem uma mentora específica de uma amiga minha que hoje ela trabalha no hospital de Carlos e foi a gente, né? Eu não tenho como estar em todo lugar. Então uma pessoa da minha equipe na época lá que levou ela para o upgrade. Eu tenho até relato disso. Eu tenho relato disso aí. E ela foi ajudada e hoje ela faz um trabalho assim maravilhoso, sabe, velho? Então, assim, esses mentores que estão precisando de upgrade, eles são obrigados a serem levados quando a gente pega. E se eles não aceitarem, eles são expulsos da lei de mentoria. Então, muitos mentores são partes, até nossas, são ramificações tão quanto a gente. Eu, por exemplo, eu sou um desdobramento que vim da colônia, eu vim da colônia, graças a Deus. Eu vim da colônia espiritual, né, desci pra cá. Mas eu sou uma fusão de um eu. Eu me fundi, já tratei. O eu que tinha um ano atrás, dois.
Hoje tá fundido com outro e recebi um outro que eu tô tratando, que tanto me atrapalhou segunda-feira de atender as pessoas porque veio cheio de pepino. E vem pra mim também, entendeu? Então o que eu faço em mim, eu faço da galera. Acho que só isso mesmo. Acho que já falei pra cacete. Então, mentor é isso aí. Mentor são pessoas como a gente que não estão encarnadas e estão buscando resolver. Porque assim, as colônias espirituais não sabem tudo. Eles estão em outra linha de exílio. Eles são ramificações melhores, muitas vezes, né? Entre aspas, porque eu já peguei uma situação de uma pessoa que o mentor tava com memórias dentro dele, assim, que ele, em vez de estar ajudando a pessoa, tinha vezes que ele vinha assim, enfiava a faca na pessoa, assim, um garfo, plau! Achando que estava ajudando a pessoa, e a pessoa acabava ficando irritada, porque sentia aquela frequência, aquela intuição, mesmo que não traduza como pensamento aquela intuição, mas ela sentia. Aí eu parei assim e falei, pô, tem um mentor de alguém querendo aqui falar. Aí eu fui, dei uma canalizada rápida assim, e deixei, falei, pô, ele quer falar alguma coisa pra você. Falei pra pessoa, falei, vou deixar ele falar aqui. Ela, a pessoa falou, tá. Quando ele começou a falar assim, eu fiquei, tá acusando demais, né? Tipo, o mentor, em vez de estar dando aquele conselho bacana, tava meio que dando um conselho bacana com acusação. Então, tem mentores negativos, né? Tem mentores que não são mentores em si, aí vai também muito da linha da pessoa, né, velho? Eu acho que para uma pessoa ter, é muito mais fácil ter um mentor torto, mas ter um mentor negativo é porque o negócio não tá bom, não. Acho que é coisa de gente que tá lá no, vibrando o cafundó do capiroto. Até então, não, falei besteira. Às vezes acontece, porque devido a uma parte da pessoa tá conectada com umbral, alguma coisa do tipo. E vir com o mentor ele tá negativo, precisando de suporte, de ajuda. A gente leva para tratamento, sim. Não é só quem tá conectado com o capiroto, não. Quem tá conectado com o capiroto, eu acho que não tem nem mentor, não pode nem chamar de mentor. Não pode nem chamar disso. Você pega uma pessoa, até Satanás, velho, Lúcifer, né? É tratado tanto que eu respondi um rapaz falando isso aí. A parte que falam bem dele tá errada, a parte que falam mal dele tá errada. Ele tem uma função lá no umbral, que eu não vou falar o que é para ninguém lá de repente descer pro umbral e falar besteira, porque ele tá no. E ele tem uma função específica que não é nem boa e nem ruim. E ele tem essa fama porque ele tentou descobrir uma verdade aí de uma maneira errada. E essa fama se propagou aí para poder condenar ele também. Claro que ele cometeu os crimes e tal. É, pra fazer tudo, não é só as memórias, é tudo. Aí tem que ter um grau de conhecimento para fazer isso aí. Não é tipo mentalizar e recolher, tem que ter conhecimento, domínio disso. Tanto que eu pretendo um dia dar um curso, se eu estiver na Terra ainda, sei lá, disso, mas para ensinar uma coisa dessa, porque tem muita responsabilidade, porque se liberar um conhecimento desse aqui, às vezes a pessoa, né, pode cometer uma coisa porque não sei. Então, para ensinar algo do tipo assim é meio complicado. Então, é muita responsabilidade. Não é você pagar uns cursinhos que tem por essas coisas assim, que você não ensina no fundo nada, achando que tá ensinando tudo, tá ligado? Porque isso aqui é muito sério. Não é só fortalecer, não é só unificar só as memórias. É unificar os eus paralelos, certo? Limpar todos os contratos de todos os eus paralelos que chegam, contrato, pacto, acordo de iniciação, promissórias, levar a tratamento, tem que saber onde levar, tem que ter autorização para levar, não é porque eu estou explicando assim, tipo, você não, tem que ter um caminho para fazer. Rapaz, na verdade, velho,
Aqui na Terra, aqui é uma prisão, entendeu? E não é todo mundo que quer ajudar a galera a sair daqui, não. Então essa é a realidade. 90% aí dos espiritualistas que tá por aí não quer ajudar ninguém a sair de merda nenhuma, entendeu? Era pra ter um grupo muito maior dessas coisas que eu faço aqui. Com toda certeza. Mas não querem, porque ainda estão inconscientes. Não vou falar que estão presos, não sei o que. Estão inconscientes, não entenderam que nem Carlos fala lá. Não entenderam as consequências. A amnésia, meu amigo, é por causa do sistema. O sistema, a amnésia serve, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você não vai matar, por exemplo, seus amiguinhos, né? Se descobrir que seus amiguinhos são de uma parada diferente da sua, que fode seus ideais. E o lado ruim é que esquece. Para ajudar a lembrar dos desdobramentos, assim, meditação. É, meditação. Dá pra ter um deslumbre, aí você não vai saber se é memória ou se é alguma coisa, mas vai dar vai ajudar a criar uma conscientização. Eu não medito não, que eu não consigo meditar não, porque quando eu medito eu começo a ver um monte de porra, me dá agonia, eu começo a voltar de volta pro corpo. Mas é bom fazer, eu mesmo deveria fazer, eu não faço. Não curto muito não, entendeu? A amnésia, ela faz parte da programação da matriz aqui. Ela serve tanto para ajudar ali, no sentido de você resolver suas questões kármicas com pessoas próximas, mas ao mesmo tempo ela ferra esse arbítrio, né? Tipo, essa parada de você poder lembrar das coisas. Mas o problema não é você lembrar, como é que você vai lembrar de, por exemplo, o que que adianta lembrar do desdobramento se você não sabe o que é o desdobramento, por exemplo? Porque hoje você pode se desdobrar em uma noite só, você pode se desdobrar em 60 memórias, certo? E dessas 60, o cérebro, ele não consegue, velho. Ele não consegue, não adianta. O cérebro, ele tem um defeito para isso muito grande, ele é muito físico. Então, quando o cérebro, ele não identifica, ele vai enxergar as pessoas ali dentro de um desdobramento, ele vai trazer pessoas próximas, velho. Então, tipo, por exemplo, às vezes um cara bem doido ali naquele desdobramento ali que tá fazendo uma merda com você e tal, vai se tornar seu filho, vai se tornar seu pai. Aí você vai ficar, pô, por que que eu sonhei com meu pai fazendo isso? Aí às vezes nem é seu pai, tá ligado? É um ser específico que você tá entrando em contato, às vezes é um ser de outra aparência física e tudo mais. Então o problema não é só lembrar, o problema não é esse. Porque as pessoas às vezes são muito focadas assim, né? E abrir o terceiro olho, e ver, não sei o que, não sei o que. Mas o problema não é ver, velho. O problema não tá nessas coisas. O problema não tá em lembrar do só. O problema tá nessas coisas que eu tô falando, velho. Tá nessa meleca, velho, de tanto velho, tanto que meu pessoal não concorda. Eu também não concordo, mas eu não sou ninguém para não concordar e concordar. Mas eles têm autoridade para não concordar. Tanto que já foi votado isso, já foi decidido que não vai ser repetido isso que fizeram aqui, porque isso aqui é uma meleca, entendeu? Para sair daqui só dessa forma aqui que eu tô explicando aqui, velho. É covardia, velho. Porque assim, claro que todo mundo cometeu certas suas porcarias. Mas você, eu não sei, velho, eu não tenho capacidade cognitiva para distinguir ou discernir isso aqui, entendeu? Não tenho porque eu tô no meio da situação, eu tô aqui. Então, para mim, tudo que me favorece e favorece a humanidade, porque eu estou urbano agora aqui, entendeu? Então eu vou lutar por favor, mas eu não tenho pleno discernimento de dar uma opinião, tá? No sentido de que tá errado ou tá certo. Se eles fizeram isso aqui, quem tem cabeça melhor que fizeram e estão resolvendo. Tem pessoas lá em cima que estão buscando resolver. Estão buscando resolver isso aqui, estão trabalhando isso aqui. Só que essas questões que eu estou explicando agora, aí já é meio complicado. Tanto que eles inserem, velho. Eles inserem nas pessoas
consciências diferentes. Mas uma pessoa que passa por uma situação de quase morte, por exemplo, aquela consciência que sai do corpo, que ela precisava morrer mesmo. Eles vão lá, inserem outra e aquela outra tá bem mais em paz, bem mais Rastafari lá, pá. Aí volta, não, que eu tive um deslumbre, pá. Ela teve a sensação de se reconectar num corpo que já existia. Porque reencarnação não necessita de nascer. A reencarnação precisa de um corpo. Porque não vai influenciar. Porque não vai influenciar. Influencia. Minto. Agora sim, vamos supor. A maneira lenta de influenciar. Muito lenta. Mas é um meio. Mas é lento, velho. Não é foda. É trabalhar a moral. Quando você trabalha a moral, você vai ensinando as outras partes a se educarem. Mas, porra, passa por padrão genético. Porque cada parte tem os padrões genéticos. Então, é. Só que, por mais que você. Eu conheço partes minhas que eu achei que tava positivo e tá mais perdido que outra coisa, velho. E eu aqui, ele não tá na reencarnação, ele tá no astral. Preso também. Porque é uma parte minha, tá preso. E eu aqui tô conscientizando ele no diálogo. E mesmo assim não é fácil. O meu exemplo do dia a dia, eu tento passar, porque eu tenho um canal com ele, né? Ele tá na oitava dimensão. E mesmo no dia a dia, eu já percebi que é um processo muito lento. Muito lento. E também tem essa questão delas serem mais fortes, porque tem consciências que elas consomem as outras partes, porque nenhuma quer ser dividida, querem ser únicas. Então, se uma consciência ela absorve uma outra fraca, ela se unificou e deixou de existir. Então, muitos magos negros são partes, por exemplo, eu já tive partes minhas que eram magos negros, conhecedores da magia. Então, os magos negros, as pessoas pensam que são seres assim. Tem, claro que chegam a magnitude de consciência. Eu já tive magos negros de lidar com mago negro nível 60, nível 90, que é nível assim que, tipo, gente com experiência que eu conheço tem dificuldade. Mas não quer dizer que é fácil, porque eu não sei, assim, não consigo ali. E muitos magos negros são partes das pessoas que encarnadas na Terra, entendeu? E então, para você ver o grau de dificuldade que é ensinar as partes, é mais fácil recolher as partes. Mas para recolher, para vocês terem ideia, eu tenho uma carteira de trabalho lá e tem um currículo. Então, assim, é necessário um início de trabalho, assim, não sei como é que explico isso aqui, mas eles têm meus dados, meu currículo, por exemplo. Eu trabalho no comando específico. Geralmente quem trabalha em comando na Terra, os comandos estão na Terra, viu? Não estão no espaço, não sei o que, não sei o que. Só os megalomaníacos, donos do planeta, que acreditam nisso, porque tá naquele conceito que eu expliquei de estarem presos nas próprias inconsciências, né? Muitos aqui preferem se esconder. Então é muito complicado mesmo. Mas a realidade é essa aqui que eu tô falando, sabe? Pô, tá bom, viu? Acho que eu já falei pra caramba. Eu tô com a boca. Vou dar um. Vou dormir, viu? Eu tô cansado. Boa noite pra todos aí. Esse vídeo vai ficar aí longo pra cacete. Depois eu faço um vídeo de pergunta e resposta. A galera não aparece não perguntando nada. Não. Você aparece. É bom, viu? Que às vezes quando me perguntam as coisas assim. É. Tem essa parte minha que tá na oitava, tá bem conectadinha assim. Às vezes pode aparecer Carlos também. E responder por mim, viu? E Carlos é general de Miguel lá. É.
humilde. Foi o ser que me ensinou a humildade no extremo. E é um cara que tem uma patente, não liga pra isso, mas tem responsabilidade. E me ensinou a humildade da maneira mais sublime possível. É um ser assim que. Show de bola. Agora eu fui, eu tô cansado pra cacete. Um monte de apometer pra fazer, tô lascado. Chega, minha cara mudou no decorrer do vídeo, tô cansado pra porra. Tchau!